Seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso Bora Trabalhar. É o seu podcast de carreiras, oportunidades e negócios. E aqui a gente tem sempre os melhores profissionais para falar com você e trazer as melhores oportunidades, as melhores dicas, as melhores informações com qualidade. Eu sou o César Rocha, o seu amigo de sempre, e você já sabe, curta, comenta e compartilha, porque aqui o papo é bora trabalhar e a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Hoje é mais um programa temático. Eu estou aqui com o Dr. Lucas Simões. Ele é médico cirurgião especialista em endometriose. E hoje nós vamos estar falando sobre essa questão da endometriose e tudo aquilo que ela afeta na vida das mulheres. Inclusive, dificuldades no mercado de trabalho, enfim. Hoje vai ser um programa com muita informação de altíssimo nível e, mais uma vez, você já sabe, a sua participação é fundamental, ok? Então vamos lá, doutor Lucas Simões, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Não é fácil tirar um cirurgião do hospital, nós conseguimos. Olá, César, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite, a participação, podendo levar muita informação às mulheres, não só às mulheres, mas também a nós homens, a conhecer um pouco mais essa doença e ajudar a tratar as suas companheiras também. Doutor Lucas, me fale um pouco sobre você, sobre a sua formação e a sua carreira. Eu sou cirurgião, de formação em si, já uma longa data aí, já quase 10 anos de formação médica em si, formação cirúrgica, inicialmente uma formação especializada na parte oncológica para câncer, mas ao longo do tempo, à medida que a gente vai seguindo a carreira e como a formação oncológica nos permite realmente realizar as cirurgias cada vez mais difíceis, acabou chegando por indicações pacientes com endometriose em si. Também são cirurgias muito complicadas, que às vezes muitos cirurgiões, ginecologistas têm receio de fazê-la. E ao longo do tempo eles foram cada vez mais encaminhando essas pacientes, até que por algum momento eu realmente refleti por que não, Se eu já gostava muito de cirurgias ginecológicas, da parte oncológica, por que não agregar e trazer esse conhecimento também para as pacientes com endometriose? Aí surgiu ao longo do tempo realmente esse carinho, essa empatia com as pacientes com endometriose. Perfeito. Então explica pra gente, por favor, o que é a endometriose e como que ela se desenvolve? Endometriose é uma doença crônica, É uma doença em que ela se origina das células do útero. Então, as células que revestem o útero internamente, só que ao invés dessas células estarem localizadas dentro do útero, elas estão fora do útero. Então, a localização, digamos, errada dessas células é o que nós chamamos de endometriose. Essas células, ao invés de estarem no útero, podem se localizar nas trompas, nos ovários, no intestino, na bexiga, na parte do diafragma. Existem relatos até mais raros em si, mas no pulmão, coração, cérebro. Então, a endometriose é uma doença que pode se localizar em várias partes do corpo e ela se origina inicialmente do útero. O porquê ela se origina ainda é uma grande incógnita na medicina. Nós temos várias teorias sobre isso, mas nenhuma consegue comprovar realmente o porquê que a endometriose surge. Perfeito. E quando a gente tem essa questão da endometriose, a gente sempre se pergunta, existe algum grupo de risco? Por exemplo, meninas que menstruaram muito cedo são mais propensas a isso? Exatamente. Uma dessas teorias do surgimento da endometriose é relacionado ao que a gente chama de menstruação retrógrada, que é a menstruação, ao invés dela sair toda a quantidade dessa menstruação pelo canal vaginal mesmo, da menstruação normal, uma pequena parte dessa menstruação acaba voltando para dentro da barriga. E aí a gente sabe que pacientes, meninas no caso, que menstruaram muito cedo eu falo 9, 10, 11 anos, elas têm uma chance maior ao surgimento da endometriose. Pacientes também mulheres que têm história de endometriose na família. Sua mãe, tia, irmãs que tenham endometriose, ela também tem um risco mais aumentado de endometriose. Agora, mais recentemente, há 2 semanas nessa gravação, eu estava lendo um artigo científico mostrando, por exemplo, que pacientes que são muito magras, que têm um índice de massa corporal muito baixo, também têm um risco mais aumentado de endometriose. Aí a gente está tentando entender, ainda é uma doença muito em desenvolvimento, nós estamos pesquisando muito sobre isso,
mas pacientes, está se vendo que pacientes mais magras têm tendência à endometriose. O porquê a gente ainda não sabe, mas com certeza vamos descobrir. Entendo. E quando a gente também coloca essa questão da endometriose, vem uma série de outras questões que a gente vai abordar, né? No entanto, a gente sempre verifica o seguinte: as cólicas menstruais de uma mulher que possui endometriose são muito mais severas. São cólicas limitantes de fato. Como que as mulheres podem lidar com essas cólicas intensas? Esse é um bom ponto, né? Porque o sintoma mais clássico da endometriose é justamente a cólica mais intensa e limitante, diferente do desconforto menstrual, né? O desconforto é uma leve cólica que a mulher eventualmente pode sentir ali no período menstrual, mas que não vai limitá-la. Eventualmente ela pode tomar um analgésico e vida que segue normalmente. Isso é um desconforto. Agora, da cólica, da endometriose em si, é uma cólica muito intensa, limitante. Com certeza, os pacientes com endometriose, a história que eu mais ouço é: eu era adolescente, estava na escola, senti uma dor tamanha que meus pais tiveram que me buscar e levar para casa. Ou de não conseguir ir para o trabalho, faculdade. Então essa é a história da endometriose, dessa dor muito intensa. Então a gente sabendo identificar, realmente diferenciar esses tipos de dor, a gente consegue aí suspeitar da endometriose. Perfeito. Quais são os tipos de exame que podem ser utilizados para verificar se existe ou não endometriose? Principalmente a ultrassonografia transvaginal, que é um exame até de rotina nas mulheres, mas como nós temos poucos profissionais que fazem esse tipo de exame, embora seja um exame de rotina, na maioria das vezes o diagnóstico vai passar despercebido. A mulher vai fazer a ultrassonografia e não vai identificar a endometriose. Se a nossa suspeita clínica é muito alta, a gente pode seguir essa investigação com a ressonância magnética, por exemplo, que vai com certeza identificar esses focos. Se por um acaso essa paciente, né, que estiver com endometriose ser uma mulher virgem, ela não tem como fazer uma transvaginal, como que é o procedimento? Aí a gente já iria para a ressonância magnética, que é um exame menos invasivo em si e permite essa mulher diagnosticar a endometriose do mesmo jeito. Perfeito. E assim, além da questão dessa cólica intensa, quais são os outros sintomas que a gente pode detectar? Atualmente, a gente consegue relacionar a endometriose a 56 sintomas. Então, é uma doença que... 56? Exato. É uma doença que pode parecer muitas outras doenças e até por isso o diagnóstico da endometriose é difícil. Porque ela pode dar, por exemplo, dor lombar. É um dos sintomas muito comuns da endometriose. Mas dor lombar também pode ser problema de coluna. Então, muitas vezes, os pacientes têm dor lombar, mas estão investigando toda uma questão ali da sua coluna lombar. Sintomas mais clássicos, por exemplo, que é essa dor limitante no período menstrual, dor na relação, infertilidade, dificuldade ali, dor para urinar ou evacuar, às vezes até sangramento nessas secreções. Então, tudo isso são sintomas bem clássicos da endometriose, assim como a fadiga crônica, que muitas vezes essas pacientes de endometriose não percebem, mas a fadiga crônica eu chamo... É uma sensação de cansaço extremo, uma falta de vontade ali no dia a dia, sim, que infelizmente muita gente rotula até como preguiça, mas não é. É um estado de um corpo doente, digamos assim. Um corpo como se a gente tivesse muito resfriado, sabe aquele mal-estar? Né? Exatamente. Perfeito. Quais seriam assim, outros sintomas que a gente pode destacar? Porque é tanto sintoma que eu fiquei até preocupado agora. Sim, exatamente. Mas são 56 sintomas em si que eles podem estar relacionados a localização da endometriose. Então, a gente pode eventualmente saber enxaqueca durante o período menstrual, específica ali durante o período menstrual. Às vezes, problemas pulmonares também, problemas urinários. Então, a depender da localização da endometriose, a gente vai ter sintomas mais específicos para isso. Outros casos também, a gente tem uma associação muito forte de endometriose com ansiedade e depressão. E aí, não se sabe também exatamente o motivo disso, mas eu sempre falo com isso às minhas pacientes. Quem tem dor crônica, sente dor intensa todo mês, não tem como ser feliz. Não tem como você não se sentir ansioso para cada período menstrual que vai vir. Então, a mulher com endometriose, sabendo que durante o período menstrual ela já tem muita dor, então ela já fica triste por aquele momento que vai chegar, até, enfim, realizar o seu tratamento e seguir bem. Perfeito. Existe algum tipo de relação entre endometriose e infertilidade? Com certeza. A maior causa de infertilidade é a endometriose. Então, toda vez
que a gente tem uma paciente com infertilidade, é obrigatório pensar em endometriose. Isso porque a endometriose ela vai atrapalhar essa fertilidade de vários jeitos. A endometriose sendo um pouquinho mais superficial e inicial, a gente vai ter 90% das pacientes que vão conseguir engravidar de forma natural, mas se eu tenho uma endometriose muito mais avançada, 40%, 50% somente dessas pacientes vão conseguir engravidar de forma natural. Então a gente está falando de um público muito grande que pode sofrer com infertilidade por conta dessa doença. Compreendo. E quando a gente fala nessa questão da infertilidade, isso significa que é certo que uma mulher, mesmo depois de fazer a cirurgia e ficar curada da endometriose, ela vai precisar fazer um tratamento para engravidar? Ou ela pode acontecer dela engravidar naturalmente? Assim, a maioria realmente das pacientes com endometriose vai, estatisticamente falando, né? A maioria vai conseguir engravidar de forma natural, fazendo o tratamento correto, que vamos abordar sobre isso. Mas uma vez realizado a cirurgia também, uma vez que essa paciente, na verdade, enfrente um problema de infertilidade, e quando eu falo infertilidade, se ela tem menos de 35 anos, uma infertilidade que ela está há 1 ano tentando, se ela tem mais de 35 anos, são 6 meses tentando engravidar e não conseguir. Então, se tem lá 1 ano ou 6 meses, de acordo com a idade, tentando engravidar e não consegue, a gente já começa a tratar a infertilidade. Então, sabendo dessa infertilidade e fazendo a cirurgia, a gente consegue melhorar muito as chances de gestação de forma natural dessas pacientes. Mesmo que elas não consigam de forma natural, temos aí a possibilidade, eventualmente, de uma fertilização, que também tem grande benefício no tratamento quando a gente faz cirurgia. Entendo. Existe algum tipo de relação, por exemplo, entre mulheres que perdem o bebê e a endometriose? Por exemplo, as mulheres que tiveram endometriose têm mais probabilidade a perder o bebê? No primeiro trimestre da gestação, sim. A gente sabe, na verdade, para toda a gestação, o primeiro trimestre é o mais complicado, com os maiores riscos ali de aborto. Mas uma vez que a paciente tem endometriose, bem no comecinho ali dessa gestação, existe um risco um pouco mais aumentado. Não chega a ser uma gestação de risco, por exemplo, mas ela pode ter um risco um pouco mais aumentado de abortamento por conta da endometriose. E no caso, existem métodos da mulher poder evitar que isso venha acontecer com ela? Ou isso é uma coisa assim que aquele grupo, determinado grupo de mulheres que tiveram endometriose, abortarão independentemente do que façam? O correto é tratar, realmente. Assim, uma vez que a paciente tem endometriose, faça o seu tratamento, seja de forma que a gente considera como conservadora, que é através de medicamentos, ou de forma cirúrgica. Uma vez tratada a endometriose, ela já se coloca num grupo normal, entre aspas, como se ela não tivesse a doença. Perfeito. Me lembrou agora também um outro exame, né, voltando à questão da diagnóstico da endometriose, embora a gente já tenha passado por isso. Eu lembrei de um exame que é a videolaparoscopia, que inclusive algumas pessoas comentam que é um exame invasivo. Tem algumas pessoas que no passado diziam que poderia causar a infertilidade. Essa videolaparoscopia, ela realmente é necessária? Isso vai depender da situação. A videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico em si. Ela é submetida a uma anestesia geral, é um procedimento cirúrgico em que a gente, através de uma câmera, consegue visualizar dentro do abdômen em si. Então, é uma cirurgia. A gente reserva essa situação para as pacientes que fizeram uma ultrassonografia transvaginal, não diagnosticaram, fizeram uma ressonância magnética, também não mostra nada, e mesmo assim ela tem sintomas muito clássicos da endometriose. Isso porque às vezes a doença é tão pequena que não aparece no exame de imagem. Mas uma vez que a gente realiza esse procedimento cirúrgico, que é a laparoscopia, a gente por dentro, com uma câmera, a gente consegue olhar lá por dentro do abdômen e identificar esse foco da endometriose. Uma vez identificado ali, a gente já faz o tratamento correto, retirando todos esses focos. E no caso, essa videolaparoscopia, ela de fato pode causar a infertilidade? Não, isso de forma alguma. Na verdade, o procedimento cirúrgico é para melhorar a fertilidade. Claro que quando a gente fala em procedimento cirúrgico, todos os procedimentos não são isentos de risco. Eu falo que desde tirar uma unha do pé até a maior cirurgia do mundo, elas são passíveis de risco, mas em mãos treinadas ali com toda a expertise para o procedimento, esses riscos diminuem muito. Então a gente consegue fazer a cirurgia, retirar todos os focos
e não piorar a fertilidade, mas pelo contrário, melhorar e muito as chances de gestação dessas pacientes. Entendo. E vamos lá, como que ocorre esse processo da endometriose dificultar ou até muitas vezes impedir a gravidez? Por exemplo, ela obstrui algum canal? Como que funciona isso na prática? Do ponto de vista normal, né, como funciona? O óvulo, através que é produzido pelo ovário, ele percorre as trompas e chega dentro do útero, onde ele vai encontrar o espermatozoide. O óvulo com o espermatozoide vão se unir e formar o embrião para dar todo o processo da gestação. Essa endometriose ela pode atrapalhar de várias formas essa questão, todo esse processo de gestação. Ela pode diminuir a quantidade de óvulos do ovário. Então, a endometriose agredir diretamente o ovário. 2, quando ela obstrui as trompas. Então, através de um processo inflamatório da endometriose, ela vai obstruir esse caminho. Então, ela produz o óvulo, mas o óvulo não chega dentro do útero. E ela também, a endometriose também pode prejudicar o útero em si. Uma vez que a paciente tem endometriose, ela diminui uma coisa que nós chamamos de receptividade do útero. Ou seja, o embrião se forma, o espermatozoide encontra o óvulo, forma o embrião. Mas quando esse embrião vai se juntar dentro do útero, esse útero não recebe muito bem esse embrião e esse embrião não gruda lá dentro. Uma vez que ele não se prende ao útero, ele sai na forma da menstruação depois e a mulher perde esse embrião sem nem saber. Compreendo. E uma outra questão que a gente procura entender isso é como que funciona essa dinâmica, né? Uma pessoa que descubra que possui a endometriose, né? A única opção para essa mulher é uma cirurgia ou existem tratamentos alternativos? A maior parte das pacientes, na verdade, quando a gente fala de endometriose, eu estou falando de um público de 10% da população de mulheres em idade fértil. Ou seja, vamos botar uma média aí de 15 a 50 anos essas pacientes. Então, a gente sabe que 8 milhões de brasileiras vão ter endometriose. Dentre esses 8 milhões, a maioria vai ser assintomática, não vai ter sintomas. Vai nascer, viver e morrer e nunca descobrir essa endometriose. Mas uma grande parcela dessas pacientes, dessas mulheres, vão ter os sintomas e, a partir desses sintomas, ter a sua qualidade de vida piorada por conta dessa endometriose em si. Então, a gente identificando essas pacientes, fazendo todo o diagnóstico correto, a gente segue para o tratamento. A mulher com endometriose que não teve a sorte, né, de ter uma doença sintomática, ela tem realmente cólicas severas. E isso prejudica até no mercado de trabalho, né? Então a gente fica se perguntando, existe alguma forma de se aliviar ou evitar essas cólicas tão severas? A mulher pode fazer algum tipo de tratamento paliativo? Existe alguma forma de tentar impedir essas cólicas tão devastadoras? Falando sobre o mercado de trabalho, né, assim, a gente tem um estudo americano que mostra que essas pacientes com endometriose, elas perdem, em média, 6 horas de trabalho por semana por conta das dores da endometriose. Então, se a gente colocar isso semana, então meses, anos, o quanto de prejuízo do ponto de vista profissional a gente tem dessas pacientes que vão perder produtividade no seu trabalho por conta de tamanhas dores. É possível tratar essas dores? Sem dúvida. O primeiro momento, se naquela situação a mulher está com uma dor muito intensa, medicamentos analgésicos, eventualmente bolsa de água quente, isso vai aliviar naquele momento as dores para endometriose. Mas é importante a gente fazer o tratamento da doença, seja de forma conservadora, com medicamentos ou através de cirurgia. Nem todo mundo precisa operar. A maioria realmente vai fazer esse tratamento conservador que nós chamamos dieta, atividade física e medicamentos hormonais. Uma vez feito esse tratamento, a maioria das pacientes vai seguir bem a sua vida, levando sem sintoma nenhum. Alguma parte das pacientes não vai responder a esse tratamento e aí nós vamos encaminhar para a cirurgia. Esses chamados emplastos, né? Emplastos sabiá, salompas, isso também ajuda a reduzir essas cólicas de endometriose? Muito pouco. Assim, a dor da endometriose ela tem vários componentes, tanto dentro do abdômen quanto na parte muscular. Uma vez que a gente tenha, principalmente essas pacientes com dor crônica, a paciente com dor crônica, ela também tem um gatilho de dor que a gente chama muscular. É como se a musculatura dela estivesse tão acostumada a sentir dor que qualquer mínima dor que sinta, aquilo já gera um sintoma muito intenso. Então, eventualmente, esses tipos de medicamentos tópicos assim que a gente usa, né, que são esses emplastros em si, que vão colar ali na pele por fora, podem diminuir um pouco essa dor muscular, mas não é a melhor forma em si. Os medicamentos
do ponto de vista analgésicos orais ou anti-inflamatórios, eles vão ajudar de uma forma mais efetiva. Sim. E quando nós temos, assim, dentro dessa realidade, moças, mulheres de diversas idades com endometriose, ok. Existe uma idade melhor para operar? Ou a cirurgia passa a ser mais complexa de acordo com a idade? A idade não muda, mas a gente sabe que de acordo com o tempo de doença, se não tratada a endometriose, quanto mais tempo passa, a doença vai progredir. Então, o que começa às vezes de uma dor ali no período menstrual, certa limita a mulher, mas não a impede tanto. Essa dor ao longo de meses a anos vai progredindo, se tornando mais intensa e muitas vezes até limitante mesmo fora do período menstrual. Ela vai começar a ter dor crônica nesse período. Então, você fazendo ali, procurando realmente fazer esse tratamento dessa paciente, a gente consegue melhorar essas dores dela. Sim. Vamos lá. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma mulher que tenha operado endometriose ter o retorno da doença? Sim, é uma possibilidade, embora pequena. Não é? Uma vez que essa paciente... E aí, voltando, né, à pergunta anterior em si, que era como a gente faz ali com essas pacientes de tantas cirurgias, né? A gente sempre tenta, na verdade, postergar a cirurgia, mas postergar uma vez que ela está sendo bem tratada. Se você está fazendo o tratamento conservador, dieta, atividade física e medicamentos hormonais, e a sua vida está seguindo sem dor, ótimo. Vida que segue, a gente continua dessa forma. Não há um prejuízo em operar tardiamente. Isso porque a gente sabe que, mesmo sendo realizada a cirurgia, pode ser que no futuro a endometriose volte. É uma taxa pequena? Eu estou falando aí de 10 a 15% dessas pacientes. Perfeito. Mas é uma doença crônica. A gente considera a endometriose como uma doença crônica, então existe essa possibilidade. Então, quanto mais tardiamente a gente conseguir operar a endometriose, melhor. Claro que, se eu tenho uma paciente que sente dores intensas, faz todo o tratamento medicamentoso e não melhorou, eu não preciso ficar esperando anos e anos para poder tratá-la e, ao invés de melhorar logo, a qualidade de vida dela. Então, se ela já tem indicação de cirurgia, faça a cirurgia. Mas se não tem ali naquele momento, está assintomática ou com pouquíssimas dores que não atrapalham o seu dia a dia, a gente consegue postergar um pouco mais a cirurgia com o intuito de fazer uma única cirurgia na vida dessa mulher. Tá, perfeito. Então, a possibilidade de voltar é mínima na realidade. E existe algum cuidado pós-cirurgia de endometriose para que ela não entre nesse grupo dos 10 a 15%? Sim, uma vez que a gente faça a cirurgia, se a gente consegue manter medicamentos hormonais no pós-operatório, a chance da endometriose voltar é muito pequena. Eu sempre faço uma metáfora, eu não estou dizendo que as situações são iguais, que é endometriose e câncer. Que seria essa metáfora qual? Quando a paciente opera câncer, depois ela faz quimioterapia. A paciente com endometriose, uma vez que ela opera, a gente faz medicamentos hormonais para diminuir a chance da doença voltar. E durante quanto tempo esses medicamentos hormonais ficam? Até a menopausa. A endometriose é uma doença que responde a hormônios. Ela é causada pelo próprio ciclo hormonal da mulher. Então a gente sabe que quando chega na menopausa, essa endometriose ela pode até continuar existindo, mas ela para de funcionar, digamos assim. A atividade dela, ela para realmente, então não tem mais sintomas relacionados à endometriose. Compreendo. Quando se tem também essa questão de colocar a inserção de DIU, né? A inserção de DIU é uma opção para quem faz essa cirurgia depois? Exatamente. Quando eu falo de tratamento hormonal, eu posso estar falando de anticoncepcionais orais, que são as pílulas que as mulheres usam cotidianamente, ali de forma diária, às vezes interrompem ali durante o período menstrual, mas os anticoncepcionais orais, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, os implantes de progesterona, que eles também podem ser realizados, eventualmente alguns tipos de anticoncepcionais injetáveis, também tem uns mensais, uns trimestrais, ou gestrinona também via vaginal. A gente tem várias opções de tratamento hormonal e a gente vai adequar o tratamento de acordo com a mulher. Por exemplo, se é uma mulher jovem que não quer engravidar num período curto ali, a gente pode fazer o uso do DIU, que ele vai durar 5 anos. Tem estudos já americanos mostrando que esse DIU tem uma validade maior, então, mas pelo menos 5 anos que a gente consegue manter tanto o efeito anticoncepcional do DIU, como também o tratamento da endometriose. Perfeito. E nesse mundo tão louco que a gente vive, com tantas coisas a fazer, com tantas tensões e incertezas, como que o estresse afeta a endometriose?
Exatamente. Assim, a gente hoje vive num mundo muito intenso, né? É o caos. Exato, de muitas informações, tudo é muito para ontem, tudo tem que ser feito aquelas. A gente aprende hoje a ser multitarefa, né? Como se o ser humano pudesse ser multitarefa. Mas realmente a gente percebe que pacientes que têm uma qualidade de sono ruim, ou seja, não dormem bem, pacientes que têm um estresse muito elevado, elas têm uma piora dos seus sintomas da endometriose. Então, além de dieta, atividade física e medicamento hormonal, uma melhor qualidade de vida, sem dúvida, também vai trazer melhor controle dessa endometriose nessas pacientes. Então, controlar o estresse, certamente, é um bom ponto no tratamento da endometriose. Existe, por exemplo, assim, alguma alimentação recomendada para mulheres que possuem endometriose? Quando a gente fala de endometriose, né, ela tem um comportamento que a gente chama inflamatório. É um tema muito debatido hoje em redes sociais e em pesquisas clínicas, que é o quê? A depender do tipo de alimento, esse alimento ele pode prejudicar ou melhorar a sua endometriose. Então, alimentos, de repente, como farinha branca, derivados de glúten, derivados de laticínio, carne vermelha em excesso, álcool em excesso, até a própria cafeína em excesso, nosso cafezinho do dia a dia, também em excesso. Eu sempre gosto de frisar esse ponto, né, para as pessoas deixarem de tomar café. Sim. Mas em excesso ele pode prejudicar a endometriose, assim como temos alimentos que podem ajudar. E quais que podem ajudar, né? O importante é ter uma boa alimentação. Então, quando eu falo de ajudar a endometriose, realmente legumes, verduras, frutas, grãos integrais, principalmente os peixes também são uma ótima opção, porque eles são fonte de ômega 3. Então, esses tipos de alimentos eles podem ajudar e muito no tratamento da endometriose. Quando a gente viu lá atrás a questão do tratamento hormonal, né? Que é uma das opções, né? Inclusive a mulher tem que tomar até a menopausa. Existe algum tipo de efeito colateral nesse tratamento hormonal? Todos os tratamentos hormonais, eles podem ter sim efeitos colaterais. E por isso a gente vai adequar o tratamento hormonal à paciente. Eventualmente ela pode iniciar um tipo de tratamento, não se adequar a esse tratamento por conta de efeitos colaterais, mas outro tipo de tratamento hormonal ela pode realmente ter muitos benefícios e não ter efeitos colaterais. Então a gente consegue adequar esse tipo de tratamento às pacientes, assim como todos os medicamentos em si. Se a gente toma um simples analgésico que seja, não é isento de ter um efeito colateral, uma alergia, enfim. Então todo tipo de medicamento ele pode gerar um efeito colateral. Os hormonais não são diferentes. E existe alguma coisa que a mulher possa fazer para prevenir a endometriose? Esse é um ponto muito debatido porque, infelizmente, não. A gente sabe que quanto dessa teoria, né, que eu comentei anteriormente da menstruação retrógrada, de quanto mais menstruação, mais chance dessa mulher ter endometriose. Então especula-se que realmente o uso, às vezes, de anticoncepcionais já desde a adolescência, em que a mulher não menstrue ali desde a adolescência, adulto jovem, ela pode, às vezes, diminuir a chance dessa endometriose aparecer, mas ainda não é muito comprovado cientificamente. Existe algum tipo de teste genético que possa detectar predisposição à endometriose? Também não. Assim, a gente sabe que pacientes que têm um histórico familiar de endometriose, elas têm uma chance mais aumentada de ter essa doença, mas não tem como descobrir antes, não. Isso é até uma notícia boa, né? Porque, assim, embora o teste não seja possível, também não é certeza de que a pessoa vai desenvolver porque a mãe teve. Exatamente. Assim como outras doenças, como Alzheimer, Parkinson em si, ou até o próprio câncer, se a gente tem um teste genético, ele identifica que essa paciente possa lhe surgir a endometriose, não significa que ela vá tê-la. Então eu sempre comento isso com os meus pacientes que ficam perguntando, mas o que eu poderia ter feito, ou se a minha filha vai ter ou não? Infelizmente a gente não tem como saber essa resposta. Então, e até mesmo se soubesse essa resposta, acho que as pessoas ficariam muito mais ansiosas em si. Sim, com do certeza. que realmente ter benefício sobre essa informação. Se de fato, né, você não tem como fazer nada para impedir as cólicas e você sabe que existe um caminho a seguir, evidentemente o único presente que a pessoa teria seria a ansiedade, né? Um presente de grego. Inclusive. Exatamente. É a mesma coisa se falar assim, olha, a data da sua morte vai ser tal dia. Será que a gente quer essa informação? Eu não sei se eu queria. É viável. O meu pai faleceu de Alzheimer, né? E assim, eu tenho lido muito sobre esse assunto também. Então a gente percebe que assim, não tem certezas, não existem certezas absolutas, existem predisposições, mas também existem algumas coisas que podem ser feitas em alguns casos, não em todos.
realmente é a complexidade da vida. A gente tem que ter maturidade para poder transitar diante dessas questões. Uma outra coisa que eu vi um caso de uma mulher que teve endometriose, que essa endometriose ela se alastrou pela bexiga. Existe a possibilidade da endometriose se alastrar de uma tal forma que a pessoa tem que substituir tecidos do corpo? Sim, a endometriose ela é uma doença que ela não fica restrita, ela surge do útero, das células uterinas, mas essas células elas migram, ou seja, elas andam para outros lugares. Então você pode ter essa endometriose localizada no intestino, nas trompas, nos ovários, na bexiga, em qualquer parte do corpo em si. Então, à medida que essa doença cresce nesse outro órgão, a depender da situação e dos sintomas, a gente vai precisar operar. E aí, eventualmente, retirar uma parte da bexiga, uma parte do intestino, tudo mantendo um funcionamento normal do corpo. Essa mulher consegue ter uma vida normal depois. Mas, às vezes, a gente precisa, sim, fazer uma cirurgia para retirar parcialmente ou integralmente o órgão. Isso vai depender da localização dessa endometriose e do quanto de doença tenha. Claro, estou falando, são exceções, são situações mais excepcionais, ali, assim, mais avançadas. Mas isso pode acontecer. Sim, por exemplo, a questão das trompas, né? Existe, por exemplo, situações, eu já ouvi falar isso, que a criança foi gerada na trompa direita porque a esquerda estava muito comprometida pelo tanto de tempo que a mãe teve endometriose. Mesmo após a cirurgia de endometriose, aquela trompa que por um acaso foi mais afetada, ela permanece incapaz de gerar um embrião ali, de fazer com que as coisas aconteçam? A depender dessa localização da endometriose na trompa e de quanto ela afeta a trompa, realmente, se a gente fizer a cirurgia e às vezes deixar a trompa, existe um risco muito alto, que é o que a gente chama de gestação ectópica, ou seja, uma gestação que, em vez de acontecer dentro do útero, está acontecendo em outro órgão. Então, às vezes, pode acontecer de surgir, sim, dentro da trompa. Então, o quanto essa endometriose está ali realmente acometendo essa trompa, às vezes é necessário a gente tirar a trompa e a mulher vai conseguir engravidar através de uma fertilização depois. Compreendo. E esse tipo de gravidez, ela tende a ter um risco maior do que a gravidez que ocorrer dentro do útero? Sem dúvida. Na verdade, essa gravidez não consegue seguir adiante. Com poucas semanas, a trompa ela não cresce tanto quanto o útero em si. O útero ele já é, por natureza, a única atividade do útero em si é gerar um embrião ali, gerar o feto. Então, o útero cresce à medida que essa gestação avança. Nas trompas isso não é possível. Então, uma vez que essa gestação é formada dentro da trompa, tem que ser realmente retirada e interromper essa gestação, porque isso vai gerar uma complicação cirúrgica de urgência. Existem algumas questões, né? A gente já está falando até um pouquinho pós-endometriose, a mulher conseguiu engravidar, e existe a possibilidade da mulher ter que tomar injeções diárias de substâncias para colar a placenta. Isso ocorre pela endometriose em si ou é uma predisposição biológica ou genética da mulher? Isso da mulher. A endometriose ela não aumenta o risco de uma gestação, né? As gestações elas vão acontecer naturalmente com a endometriose. Na verdade, a gente sabe que pacientes durante a gestação elas têm melhora dos sintomas. Por mudanças hormonais ali da própria gestação em si, as pacientes melhoram os sintomas da endometriose durante a gestação. Então, não é que gere uma gestação de risco. Na verdade, existe até um mito dos pacientes acharem que a gestação cura a endometriose. Não é que cura, ela melhora os sintomas temporariamente. Uma vez passada a gestação, volta tudo ao que era antes. Essa era uma das perguntas que eu iria lhe fazer, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, não, se a mulher conseguir engravidar, ela não precisa operar lá na frente, porque aí zera o jogo. Aí eu digo, é mesmo? Curioso, vou perguntar isso. Então isso não existe, é mito? Não, isso é mito, realmente. Assim, a gente sabe que melhora os sintomas durante a gestação, mas uma vez terminada essa gestação, volta tudo o que era antes. Não é essa possibilidade. Senão, realmente, era só todo mundo engravidar que estaria resolvido o problema da endometriose. Perfeito. Vamos imaginar uma paciente que operou endometriose há 12, 13 anos atrás, já teve bebê e a vida seguiu. Assim, de 0 a 100%, qual seria a probabilidade dessa mulher voltar a ter endometriose, considerando que ela é daquele grupo de meninas que menstruaram muito cedo?
Uma vez feito esse tratamento correto, então vamos pensar no tratamento ideal, né? Num cenário ideal. Ela fez a cirurgia lá atrás, essa cirurgia foi muito bem realizada, retirou todos os focos da endometriose e todas as áreas que potencialmente poderiam voltar à endometriose. Ela seguiu dieta, atividade física, mantendo o tratamento hormonal depois, a gente vai falar de uma taxa de 10 a 15% dessas pacientes. Agora, se esse tratamento, essa mulher, né, que já operou há 12, 13 anos, então 10 a 15% de uma chance dela voltar a ter endometriose. Agora, um cenário pior, de uma paciente que não foi corretamente operada, não retiraram todos os focos da doença, a chance dela eu falo que é de 100%, porque na verdade ela nem deixou de ter endometriose. A endometriose continuou lá porque não foram retiradas todas as áreas com endometriose. Apenas reduziu na realidade, né? Reduziu a quantidade da doença, mas certamente ela está lá. E se ela está lá, ela vai crescer novamente, gerar sintomas novamente. Perfeito. Existe algum tipo de relação entre endometriose e excesso de acne? E até acne durante toda a vida? Não, a acne não. A gente tem, por exemplo, na doença policística do ovário, os pacientes que têm sintomas como acne de forma exacerbada, às vezes aumento de pelos no corpo, mas isso é relacionado à doença dos ovários, né? Uma doença onde os ovários vão ter muitos cistos. Agora, a endometriose, não. O ovário micropolicístico em si, a mulher que tem esse ovário micropolicístico, ela tem maior tendência a desenvolver também a endometriose? Não, essas doenças elas não se correlacionam, então são doenças diferentes. A gente sabe, por exemplo, relacionado à endometriose, a gente tem a adenomiose, que é uma prima, eu brinco que é uma prima da endometriose, porque elas têm a mesma origem, as mesmas células de origem, são as células da camada interna do útero, só que a endometriose, essas células, ao invés de estarem localizadas dentro do útero, estão fora do útero. E na adenomiose, ao invés de elas estarem dentro do útero, elas estão na camada muscular do útero. São doenças diferentes, mas que têm a sua origem parecida. Então eu chamo elas de primas. Elas se assemelham. A gente sabe que pacientes com endometriose têm uma chance aumentada ali de 40% a 50% de ter adenomiose e vice-versa. E no caso, também opera-se a adenomiose? Tratamento similar do ponto de vista medicamentoso, então a gente faz o bloqueio da menstruação, seja anticoncepcional oral, DIU, implante de progesterona, ou o tratamento cirúrgico, a dependência dos sintomas dessa mulher, se não é bem controlada ali com os medicamentos hormonais. Também pode ser cirúrgico. Perfeito. E no caso, quando se pensa, a endometriose tem chance de 10 a 15% de voltar, mesmo fazendo um tratamento correto, pode gerar infertilidade, ok. Então vamos lá, vamos começar a entender algumas coisas. Aquelas dúvidas básicas que as pessoas têm sempre que recebem um diagnóstico negativo, né? Negativo que não gostaria de receber, sim, né? Sim. A pessoa descobre que tem endometriose. A pessoa pode morrer de endometriose? Isso mata? A endometriose em si, não. O grande problema é que a endometriose pode atingir órgãos como o intestino, as vias urinárias, e a obstrução desses outros órgãos, a consequência da endometriose nesses outros órgãos realmente pode ser mortal ali. Então, você não tratar a endometriose está colocando realmente a sua vida em risco, porque essa doença pode seguir adiante. A endometriose efetivamente não vai causar, mas as complicações relacionadas à endometriose, sim. Perfeito. E dentro disso, existe hoje algum tipo de pesquisa, algum tipo de tratamento, alguma coisa mais avançada em relação a isso que possa oferecer um horizonte melhor para essas pacientes? A endometriose, a gente conhece essa doença, ela foi descrita desde o século XIX. Só que realmente há 15 anos aproximadamente a gente teve um boom de artigos científicos e pesquisas clínicas para tentar identificar por que essa doença surgiu, como ela funciona, quais as melhores formas de tratar. Atualmente temos poucas pesquisas em andamento que sejam medicamentos novos. Existem sim alguns medicamentos novos aí sendo testados ainda em laboratório, nada ainda disponível para a população. Alguma coisa promissora, sim, mas ainda não temos muito tratamento novo sobre endometriose. Como eu falei, embora a doença seja conhecida há mais de um século, realmente houve um interesse muito grande da comunidade científica em si para investigar e tratar a endometriose mais nos últimos 15 anos em si. Aquela perguntinha que todo mundo tem vontade de fazer, mas quase ninguém faz. A endometriose
causa oscilações severas de humor? Isso a gente vai colocar na conta da TPM, assim, a gente pode eventualmente ter ali alguma mudança de humor realmente dessas pacientes por conta, às vezes, de dor crônica. Como eu falei, a endometriose ela é muito relacionada à ansiedade e depressão. Sim. Isso a gente pode ter doenças psiquiátricas, psicológicas relacionadas à endometriose. Mas essas mudanças hormonais todo mês ali que precedem ali a menstruação, a gente vai colocar mais na culpa da TPM e nas oscilações normais de hormônios das mulheres. Perfeito, então não tem nenhum tipo de relação. Mas a endometriose não potencializa a TPM? Não, não vai potencializar. Isso aí as mulheres não vão poder botar na culpa da Pois endometriose. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando, olha, além de TPM eu também tenho endometriose. Aí a pessoa que citou uma série de coisas. Você sabe o que é endometriose? Eu digo, então quer dizer que é mais uma na conta da... Você vai botar na conta da TPM, mas é isso. Se a mulher está durante o período menstrual com uma dor muito intensa, realmente ela não vai ser feliz. Não é endometriose, é a consequência. É a consequência da doença em si, os sintomas que ela causam. Isso vai, claro, piorar o humor dessa mulher, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Pós-cirurgia de endometriose, quais seriam os cuidados recomendados? Isso acaba variando um pouco de acordo com a cirurgia e às vezes até de acordo com o profissional que realiza, né? Assim, não existe consensos muito bem estabelecidos sobre pós-operatórios. É quase que manias que eu brinco, né? Cada cirurgião tem a sua mania relacionada a alguns cuidados pós-operatórios, mas de uma forma geral, o que a gente pode orientar, né? Movimentar é um ponto muito importante em si. A gente tinha aquele conceito antigo de pós-operatório de um repouso absoluto, né? Assim, você operou, seja qual cirurgia for, e não poder se mexer, não poder se movimentar, não. Você tem que ficar deitado na cama em repouso e não pode fazer nenhum tipo de movimento. A gente sabe hoje, na verdade, que movimentar no pós-operatório, então o que eu recomendo para as minhas pacientes, no mesmo dia da cirurgia, já levantar e andar. Então, esse ato de movimentar já acelera essa recuperação, tanto do ponto de vista de dor, funcionamento do intestino. Então, essa recuperação é muito mais rápida e eficaz à medida que a gente se movimenta. E, a depender da cirurgia realizada, ter cuidados de alimentação, cuidados com o curativo. Então, todos esses tipos de cuidados em si, como pós-operatório, vão tornar esse período um pouco mais leve. Perfeito. Todos os casos assim, de cirurgia, pós-cirurgia de endometriose, se faz necessária a utilização de algum tipo de sonda urinária? Sim, uma vez que a gente faz o procedimento e o útero ele é muito próximo à bexiga, então a gente precisa ter essa sonda urinária para que a bexiga esteja sempre vazia durante o procedimento cirúrgico e não atrapalhe o próprio procedimento ou aumente as chances ali de alguma complicação na bexiga em si. Então o ideal é que a gente utilize uma sonda no procedimento, bexiga vazia, cirurgia mais segura. Perfeito. E depois da cirurgia, a pessoa permanece com a sonda durante um tempo? Não, só durante o procedimento cirúrgico, assim que ela já está acordando ali da anestesia, a gente já tira a sonda e na verdade, nem fica sabendo que utilizou essa sonda. Em casos em que a gente precisa retirar, às vezes, uma parte da bexiga, que aí são situações excepcionais, a gente talvez precise manter essa sonda no pós-operatório, 7 a 10 dias mais ou menos. Isso vai depender de cada evolução, mas isso é uma situação mais extrema ali. Perfeito, compreensível. E, assim, em vias de regra, o que a gente poderia dizer hoje para uma mulher que está com suspeita de endometriose? Qual o melhor caminho a seguir? Primeiro ponto, se você tem dores muito intensas durante o período menstrual, dor na relação, está enfrentando infertilidade, eventualmente dor na região lombar, fadiga crônica, distensão abdominal, ou seja, sintomas clássicos de endometriose. Se você tem esses sintomas e suspeita da doença, o primeiro passo é procurar ajuda médica. Eu até falo que às vezes nesse primeiro momento nem precisa ser ali ajuda especializada. Claro que uma ajuda especializada vai ser melhor, mas que procure ajuda médica ali, tentar diagnosticar essa endometriose. Caso não consiga, no primeiro médico que você realmente faça ali essa tentativa de diagnóstico, procure realmente aí um profissional especializado, né? A gente sabe que, na média, uma vez que as pacientes começam a ter sintomas de endometriose, até chegar ao seu diagnóstico, elas podem levar de 6 a 8 anos. Então, é um caminho muito grande até finalmente chegar ao diagnóstico de endometriose. Então, você procurar essa ajuda especializada tendo a suspeita da doença, com certeza você consegue encurtar e muito esse diagnóstico, né? Então, procurar ajuda especializada, eu acho que é o primeiro passo. Talvez não ajuda médica em si, geral, mas a especializada, sem dúvida,
você vai potencializar muito as suas chances de diagnóstico. Existe a possibilidade em si da endometriose evoluir para um câncer? Muito rara. Eu nem gosto de associar essa relação ali entre endometriose e câncer, porque é uma chance muito rara. Um subtipo específico de câncer de ovário pode ter uma chance um pouco mais aumentada em pacientes com endometriose. E só. Não tem relação com câncer de útero, com outros tipos ali mais comuns de câncer de ovário, câncer de mama. Nenhum tipo desses cânceres vai ter relação com endometriose. Então eu nem gosto de associar as duas doenças. Se eu tiver que responder para uma prova em si, eu responder muito ao pé da letra, diria que sim, existe essa relação muito rara ali com um tipo de câncer de ovário. Mas, no modo geral, estou falando de 2% das pacientes que com endometriose no ovário. Não são 2% das pacientes com endometriose. 2% com câncer com endometriose no ovário. Então, isso é muito raro. Perfeito. Existem casos de mulheres que tiveram, assim, em pouquíssimo tempo, 14 anos, menstruaram aos 9, né? E por volta dos 14 anos não teve jeito, precisaram realmente operar e precisaram retirar o útero, retirar a trompa. Por que existem esses casos tão severos que evoluem tão rapidamente? Então, o primeiro ponto que a gente precisa alertar as mulheres é que retirar o útero não cura endometriose. Então, é muito comum realmente esses relatos assim de pacientes que às vezes desde a adolescência, desde a primeira menstruação, já têm sintomas muito intensos de endometriose, procuraram tratamento e, enfim, seguiram o tratamento que foi recomendado na época e tiveram seus úteros retirados. A gente sabe que a paciente que ainda não tem filhos e que ainda tem o desejo de uma gestação, a gente consegue completamente fazer a cirurgia, retirar todas as áreas onde tem endometriose e manter o útero, manter completamente esse desejo de fertilidade dela. Somente retirar o útero não cura endometriose. Embora sejam células de origem uterina, mas essas células já estão fora do útero, elas já estão localizadas ali dentro do abdômen, então retirar o útero somente não vai curar a doença. Agora, pacientes que já têm a sua prole constituída, ou seja, já têm seus filhos, não têm mais desejo de gestar, a gente sabe que um estudo que foi lançado em julho de 2024, mostrando que pacientes que não têm mais desejo de gestação, já têm seus filhos, as pacientes que tiraram o útero e todos os focos de endometriose tiveram melhora da dor do que só quem tirou os focos de endometriose. Não é que quem não tirou o útero não vai melhorar também, mas as outras pacientes que tiraram os focos e o útero melhoraram mais ainda. Então, mas isso somente reservado para pacientes que já têm realmente filhos e não têm mais o desejo de gestação. Agora, se a mulher que está nos ouvindo quer manter realmente essa fertilidade, é completamente possível manter o útero durante a cirurgia. Compreendo. E uma questão, sempre foi considerado como uma opção de garantia dentro dos grupos que a gente observa de pacientes de endometriose, né, a antecipação da menopausa. A antecipação da menopausa serve como garantia de que essa endometriose não volta mais? É algo que eu não recomendo. Assim, realmente a gente sabe que a endometriose ela é relacionada à atividade hormonal da mulher. Ok. Quando chega na menopausa, toda essa atividade hormonal vai reduzir e a endometriose vai cessar ali, vai realmente interromper sua atividade em 95% das mulheres. Então pensar, Lucas, se eu vou melhorar com a menopausa, então eu antecipo a menopausa e eu vou melhorar o quanto antes. Só que antecipar a menopausa, a gente sabe que aumenta os riscos, por exemplo, de osteoporose no futuro. Então se essa mulher entra numa menopausa aos 40 anos, lá com 60, 70, ela tem uma chance muito mais aumentada de osteoporose. Então a gente resolve um problema, entre aspas, atualmente e causa outro no futuro. É incrível. Se correr, o bicho pega, se ficar... É melhor deixar a natureza seguir o fluxo. Exatamente. E tratar com especialistas. Exato. Essa é a ideia. Faz o tratamento correto, chega na menopausa, ok, vai interromper seu tratamento e vida que segue. Não precisa antecipar isso não, porque vai causar prejuízo no futuro. Maravilha, doutor. Bom, eu lhe agradeço muito pela sua presença, por todas as informações que nos trouxe. Foi, sem dúvida, muito elucidativo. E eu tenho certeza que outras dúvidas surgirão. A gente, quando começa a assistir algum programa, algum documentário sobre o assunto, não adianta
pode ter 6 horas de duração, pode ser o Titanic 2.0, que a gente sempre... Mas e se acontecer, eu conheço alguém que isso... Não tem jeito. É importante que, em alguns casos, algumas questões têm que ser realmente tratadas em um processo de consulta, né? E nisso, assim, não, Lucas, eu vou te ser muito honesto. Você não imagina o quanto eu me sinto satisfeito por esse papo aqui. Tirar um cirurgião de dentro do hospital é tipo não dá nem para comparar com aquela melhor manga do pé que sempre tá no pior galho possível, e se bobear tá uma cobra enrolada ainda, você não consegue aquela manga de jeito nenhum. Então, só de ter te trazido aqui hoje para nos esclarecer, eu já fico muito feliz e tenho certeza que vai gerar um engajamento considerável esse nosso papo aqui. E quero lhe retribuir com um presente, que é o mesmo que eu dou a todos, que é essa câmera aqui, 100% sua, para você mandar o seu recado para a nossa audiência. Claro, eu primeiro agradeço o convite, né, a participação no podcast. Eu acho que o primeiro ponto é levar informação às mulheres, né? Então, embora eu goste muito de cirurgias, eu vivo nesse ambiente, levar informação às mulheres é o primeiro passo ali no tratamento da endometriose. Então, se você é mulher que está nos vendo, nos ouvindo, quiser conhecer mais sobre essa doença em si, sobre diagnóstico, sintomas, tratamento da endometriose, pode me seguir nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, lá o @ no Instagram, @drlucassimões, ou drlucassimões também no TikTok, você vai me achar lá, tendo informação de qualidade, a gente sempre trazendo conteúdo através de estudos científicos, então todo conteúdo que é validado pela ciência, trazendo o melhor tipo de conteúdo para essas mulheres. E o porquê é importante isso? Uma vez que a gente consegue diagnosticar a endometriose, a gente consegue proporcionar o melhor tratamento e trazer de volta a qualidade de vida. Então, se você, mulher que tem endometriose, está sofrendo por isso e acha que não tem solução, para essas pacientes, principalmente, que eu levo a informação de que sim, é possível tratar a endometriose, é possível levar de volta a sua qualidade de vida. Perfeito. Esse foi o Dr. Lucas Simões, especialista em endometriose, médico cirurgião, que conseguimos trazer aqui hoje no nosso podcast. Então, a você que nos assistiu, eu quero dar o meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E como todo gordinho chato, né, que sou, vou pedir mais uma vez, curta, comente e compartilha. A informação, ela é muito importante. Só que mais importante do que a informação em si é a sua difusão. Então é muito importante que essa informação, que todo esse conhecimento que foi passado aqui hoje, chegue ao maior número possível de pessoas. E a gente conta com você também para isso. E eu tenho um convite para fazer a você, que por um acaso possua pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira ou MEI, nas áreas de elétrica, automação, construção civil, administração, logística e afins. Se você ainda não possui o seu nível técnico, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho hoje é praticamente uma liderança isolada no processo de certificação por competências, com a mais alta qualidade e garantia. Entre em contato com o Grupo Desempenho e conquiste o seu nível técnico com a forma mais simplificada e com a condição de pagamento que fica ao seu alcance. Então, aqui na tela ficará os contatos, as redes sociais do Grupo Desempenho, e na descrição do nosso vídeo também ficarão as redes sociais do Dr. Lucas. Então, eu lhe agradeço mais uma vez pela sua audiência e conta sempre com a gente, sempre mantenha aqui os seus olhos atentos ao Bora Trabalhar, porque aqui nós sempre vamos trazer informação do mais alto nível. Fica com a gente, semana que vem tem mais e que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço.